compartilhar a palavra do Senhor nesse dia de domingo, um domingo especial, domingo que nós celebramos o Dia das Mães. E eu queria compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração. Essa palavra, esse mesmo texto que nós vamos ler hoje, o César, na quinta-feira, ele leu esse texto e trouxe uma meditação em cima dele. Mas a palavra do Senhor, ela é absolutamente tremenda, porque ela se renova. E o Senhor falou algo ao meu coração dentro desse texto, e então eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Mas antes de começar, eu gostaria de orar. Convido você a fechar os seus olhos, aonde você estiver, para que nós estejamos juntos nesse momento em oração. Senhor, nós te agradecemos por podermos estar aqui, reunidos mesmo que cada um nas suas casas, mas nós te agradecemos porque o Senhor nos tem dado, Senhor, a possibilidade, Senhor, de estarmos reunidos dessa forma. Obrigada pelas ferramentas que o Senhor tem disponibilizado para nós. Obrigada porque a Tua palavra tem chegado aos lares, Senhor, através da internet. Muito obrigada, Pai. E eu te peço que o Senhor venha falar nessa noite aos nossos corações, porque nós precisamos te ouvir. A Tua palavra, Senhor, é o nosso alimento. A Tua palavra, Senhor, ela nos cura, ela nos fortalece, ela nos limpa. E eu te peço que nessa noite a Tua palavra venha tocar no coração de cada um de nós que estamos aqui, que estamos ouvindo essa palavra, e que ela possa transformar as nossas vidas, que ela possa cumprir o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Ouve, Senhor, o nosso clamor e fala conosco. Espírito Santo, nós nos dispomos nas Tuas mãos. Usa-nos para a glória, para louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. O texto está no Salmo de número 126. Eu vou ler inicialmente o versículo de número 4. Salmo de número 126, versículo de número 4. E diz assim: Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Esse salmo foi escrito e ele relata, ele descreve o exílio do povo de Deus na Babilônia. O reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia e lá permaneceu por cerca de 70 anos. E tudo isso havia sido profetizado anteriormente, e esse exílio durou exatamente o tempo que Deus disse que ele duraria. E durante esse tempo, esse povo que foi levado cativo, ele sofreu. Imagina nós hoje sermos levados para um outro país, estarmos enfrentando uma guerra e, de repente, nós somos tirados da nossa nação e somos levados para a nação que nos subjugou, que nos venceu, e lá nós ficamos numa forma de escravidão, porque foi assim que o povo foi colocado lá na Babilônia. E, logicamente, esse povo sofreu muito. E eu estava me lembrando exatamente, porque hoje nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde nós estamos sofrendo, nós estamos não cativos, levados cativos para um outro país, mas de uma certa forma nós estamos meio que cativos dentro das nossas próprias casas, impedidos de sair, vivendo debaixo de uma ameaça. E isso gera, toda vez que nós nos encontramos debaixo de uma ameaça, com temor, com medo, gera em nós um clamor. E esse povo estava lá e eles pediram: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. E hoje, talvez eu e você, já, não sei, há 2 meses, que é mais ou menos o tempo que nós estamos nessa quarentena, muitos de nós já clamamos ao Senhor misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quantos de nós não clamamos isso diariamente, e não só uma vez ao dia, mas várias vezes ao dia, porque nós estamos vivendo esse tempo onde nós estamos ameaçados hoje por um vírus. Esse povo havia sido ameaçado e vencido e subjugado por um outro povo. Então, o clamor nasceu
de um momento de dificuldade, de um momento de algo terrível que estava acontecendo. Então esse povo vai e clama a Deus para que restaurasse a sua sorte, para que mudasse algo, um cenário desolador, em algo que pudesse trazer de volta a alegria, pudesse trazer de volta a vida que eles antes tinham e que já haviam até, talvez tivessem esquecido. Então a gente tem esse momento aqui, e eu queria estar prosseguindo nesse texto, porque a palavra de Deus, ela é para nós uma referência. O ensino da palavra é vital para que nós possamos vencer as dificuldades, não aprendendo da forma errada, mas aprendendo com a palavra de Deus. É sábio se nós voltarmos para a palavra de Deus e buscarmos ali os exemplos, as orientações, os ensinamentos, para que nós não venhamos a perecer ou cometer os mesmos erros que os nossos irmãos no passado sofreu. Então nós temos aqui um primeiro momento em que esse povo clama ao Senhor, assim como hoje nós estamos clamando ao Senhor para que Ele restaure a nossa sorte, para que Ele tenha misericórdia de nós. E nesse momento em que o povo de Deus, expressa esse clamor, e aí nós vamos continuar lendo, eu te convido a ler o versículo de número 5, diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Esse versículo aqui, que fala com lágrimas semeiam, significa que esse povo fez a primeira coisa que eu e você temos que fazer, nos voltarmos para Deus e buscarmos e clamarmos pela sua misericórdia. Mas isso não é apenas um momento, o Senhor tenha misericórdia de nós. A partir daí, eles começaram a semear com lágrimas. Com lágrimas quer dizer com oração. Nós precisamos resgatar a nossa vida de oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos desenvolver algo que certamente, eu tenho certeza, que não é diferente na vida de ninguém, a começar por mim. Nós não estávamos tendo uma vida de oração permanente, contínua. Nós estávamos orando, na maioria das vezes, esporadicamente, em momentos já pré-estabelecidos, quando a gente tinha uma reunião de oração, ou até quando a gente tinha uma dificuldade, ou às vezes a gente orava de forma religiosa, Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pela minha família, te agradeço. Mas uma oração, eu não quero ser juíza, mas uma oração quase que mecânica, que a gente desenvolvia um relacionamento muito religioso. Mas a oração que gera a lágrima é uma oração que fala de intensidade. Esse povo começou a buscar e a clamar com súplicas, clamando ao Senhor para que Deus intervisse de forma poderosa e mudasse a situação em que eles se encontravam. E assim é conosco também. Hoje nós estamos vivendo um tempo terrível, um tempo profético, mas nós precisamos resgatar essa oração, esses momentos de oração, de intercessão, de clamor, que vão nos levar, sim, às lágrimas, porque é um momento onde nós nos derramamos diante do Senhor, onde nós estamos diante da presença de Deus, e o Espírito Santo vem e se manifesta, e é impossível nós estarmos num momento de oração profunda sem que lágrimas rolem. Eu não consigo, não sei se com os outros é diferente, mas quando eu entro num momento de oração em que eu ajoelho, o meu coração começa a ficar quebrantado, algo é gerado pelo Espírito, e eu me humilho diante do Senhor, e sim, as lágrimas vêm, porque eu me encontro diante do meu Pai, e Jesus fez esse trabalho tremendo de rasgar o véu, e eu tenho esse acesso à presença do meu Pai, eu posso chegar para Ele e falar: papai, paizinho querido, e nesse momento em que eu estou diante do Senhor, é impossível
não conter as lágrimas. E aqui esse povo com lágrimas, nesse momento de oração, nesse momento de clamor e de súplica, eles pediram que o Senhor mudasse a nossa sorte. Essa foi a primeira atitude que eles tiveram. Esse salmo parece que ele está ao contrário. Ele começa do fim. A gente que estudou um pouquinho de literatura entende isso. Mas deixa para lá, isso não é importante. O importante é que esse povo, a primeira coisa que ele fez foi orar, foi buscar ao Senhor. E diz aqui que os com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia? E a gente vê aqui que esse povo orava, mas ele orava com fé. Porque quem ora sabendo que vai ceifar, que vai colher, é porque tem fé, sabe que a sua oração não é vã. E a palavra de Deus nos afirma isso. Que nós, se nós orarmos, se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos ouvir. E aqui esse povo então diz, quem sai andando e chorando? Essa palavra aqui, andando, significa que eu não vou orar e parar. A oração é algo dinâmico. Nós vamos orando e nós vamos tomando posição. Nós vamos saindo de um momento de prostração, onde eu me encontro completamente vulnerável, e conforme eu vou orando, conforme eu vou me achegando à presença do Senhor, conforme eu vou entrando nesse lugar de intimidade, e eu vou conhecendo as características do meu Pai, e conforme eu vou vendo o meu Pai, eu vou também vendo quem eu sou nele, eu vou tomando uma atitude, nós vamos crescendo, nós vamos nos levantando, nós deixamos que aquele medo, aquele temor inicial seja largado, seja deixado de lado, porque a presença, o amor de Deus lança fora todo medo, e eu começo a levantar, e eu começo a caminhar, eu começo a avançar, porque eu estou já andando em fé. Eu estou orando e estou andando. Quem entra num nível de oração, de súplica, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não fica parado. Levanta. E a palavra de Deus nos ensina que a nossa oração tem que estar, para que ela seja ouvida, ela precisa estar de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus, Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo de número 15, no versículo de número 7, ele diz assim, se permanecerdes em mim e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Esse povo aqui sai andando e semeando. Semeando o quê, querido? A palavra. A gente semeia a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa semente. Nós, quando oramos, devemos profetizar, devemos declarar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus são as promessas de Deus para mim e para você. E quando a gente ora a palavra de Deus, quando a gente declara a palavra de Deus, nós estamos trazendo à existência o milagre. Nós estamos trazendo à existência o plano de Deus. E é por isso que Jesus diz que a sua palavra tem que permanecer em mim. Por quê? Porque quando essa palavra está aqui no meu coração e que eu semeio, aquilo que é gerado de mim não é meu, é dele. E é por isso que quando a gente semeia a palavra, a gente pode pedir aquilo que a gente quiser que vai ser feito. Mas na maioria das vezes a gente ora e a gente não recebe, porque a gente não semeia a palavra. A semente que eu estou semeando não é a palavra de Deus. E aí a gente vive aquele versículo que diz aqui, pedi e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para gastar nos prazeres da gente. E algumas vezes eu tenho me perguntado que a gente está vendo um mundo inteiro se voltando para Deus. A gente tem visto, a nossa nação, por toda parte da nação do Brasil, pessoas de joelho clamando. Mas a gente ainda não tem visto um milagre. Eu confesso que sexta-feira, no momento de intercessão, veio aquilo ao meu coração. Por quê, Senhor? Nós temos buscado, nós temos orado,
nós temos declarado, por que algo ainda não aconteceu? E sabe o que eu ouvi? O que eu senti no meu coração? É que eu senti o Espírito Santo falando comigo assim, é porque a maioria está orando, está clamando, está gemendo, tem misericórdia de nós, restaura a nossa sorte, mas não para semear a palavra de Deus, não para que você e eu vivamos a partir desse caos que está acontecendo, Deus vem e realiza o milagre, a gente viva o propósito e o plano de Deus. Mas no fundo a gente quer voltar à velha vida que a gente tinha, a vida boa. Ah, que coisa terrível que a gente está passando, essa pandemia, a gente tudo preso dentro de casa, que coisa terrível. Ah, Senhor, livra-nos disso, para que eu possa voltar a passear, a viajar, para que eu possa viver a minha vida, para que eu possa usufruir dos meus bens, para que eu possa... Algo que muitas vezes não é dito, e que talvez nós nem tenhamos consciência, mas no fundo é isso que a gente deseja. Mas essa oração não vai ser ouvida. Se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecer em vós, pedireis o que quiser, e vos será feito. Eu lembro de uma experiência que eu vivi. A minha mãe, no ano de 2008, ela teve um infarto. E, infelizmente, o quadro foi ruim, ela precisou passar por uma cirurgia. E a minha mãe era o tipo de pessoa que nunca tinha tido nada. A mamãe nunca teve doença nenhuma, era aquela mulher assim super ativa. E inclusive ela teve um infarto e ela veio de ônibus, na época ela morava em Maricá, saltou na estrada, atravessou, ela era assim. Mas esse infarto, fez-se necessário que ela passasse por uma cirurgia. E uma mulher de 78 anos passar por uma cirurgia cardíaca não é algo assim, tranquilo, e os riscos eram grandes. E eu confesso que eu fui buscar o Senhor e eu chorei. E eu lembro que no dia da cirurgia só estava eu no hospital, os meus irmãos uns estavam trabalhando, eu tinha um horário mais flexível, ou seja, eu estava no hospital e eu lembro que eu estava lá naquele hospital, o Hospital de Clínicas, que hoje é o CHN, e lá tinha um setor chamado CAF, que era o Centro de Atendimento à Família. E eu tive então que ficar ali aguardando até o fim da cirurgia. Então, eu fui com ela até ela poder entrar no centro cirúrgico, ali eu orei com ela. E, de repente, eu me vi ali naquela sala sozinha, ninguém conhecido, aguardando uma cirurgia de risco, que duraria 5, 6 horas. E eu fiquei ali sentada e foi um tempo de intimidade com Deus, onde eu comecei a orar, onde eu comecei a buscar. E eu lembro que, no momento em que eu estava orando, eu falei, Senhor, não leva a minha mãe é tão importante. E eu lembro que o Senhor falou comigo assim, Ele aquietou o meu coração, dizendo assim, a minha serva guardou a minha palavra no seu coração, e ela pode pedir o que ela quiser, que será feito. Eu ouvi isso em alto e bom som, só eu ouvi. E aquilo trouxe uma certeza. E eu sei que a minha mãe não queria ainda morrer, E eu sei que a oração dela é que ela fosse curada. E realmente ela saiu daquela cirurgia, o Senhor ainda acrescentou muitos anos de vida a ela. E aquilo veio como um ensinamento, porque realmente a minha mãe era alguém que eu tinha como referencial, que nos deixou um legado maravilhoso, e era uma mulher que amava Deus de forma assim absoluta, que ela não aceitava nada que viesse interferir na vida dela, que atrapalhasse a vida dela com Deus, o ministério que ela tinha. E aquela palavra penetrou, e aquele dia eu entendi o que o Senhor queria dizer. E esse povo aqui estava semeando o quê? A palavra, as promessas, aquilo que Deus tinha para a vida deles, semeando com lágrimas. Querido, quando você e eu orarmos, nós temos que semear a palavra de Deus, nós temos que profetizar, dizer quais são as promessas, aquilo que o Senhor determinou para mim e para a sua vida. Deus disse a Ezequiel, profetiza esses ossos. E Ezequiel profetizou, e o milagre aconteceu.
Eu e você precisamos semear a palavra de Deus nesses dias de caos. Eu e você temos esse acesso, eu e você temos essa herança. E se nós semearmos a palavra de Deus, nós vamos começar a ver o milagre acontecer. Enquanto nós estivermos orando, as nossas orações, que mesmo que inconscientemente estejam buscando uma intervenção de Deus para apenas um livramento para a minha vida, para que eu volte a viver uma vida confortável, nada vai acontecer. Mas no momento em que eu e você orarmos e semearmos com lágrimas essa palavra, existe uma promessa. E diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Querido, isso fala de milagre. Isso fala da promessa de Deus se cumprindo. Então eu e você, nesse momento crucial que nós estamos vivendo, nós precisamos orar. Orar, mas não uma oração estática. Orar, andar, sair da nossa posição, crescer no nosso relacionamento, crescer na nossa fé, avançar, semear, declarar a palavra de Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que seja com lágrimas, mas você semeia, você declara, você não está vendo isso hoje, mas vai acontecer, eu não estou vendo a cura, mas o Senhor vai curar, eu não estou vendo isso, mas o Senhor vai fazer, porque a sua palavra nos diz assim. E no momento que a gente menos esperar, a gente vai começar a ver as sementes brotando e os frutos saindo. E o mais maravilhoso de tudo isso é que quando a gente vê esse milagre, o júbilo vem, o louvor vem, a adoração vem. E a nossa adoração, aquilo que o Senhor realizar na nossa vida, aquilo que o Senhor fizer, vai ser visto pelo mundo. Porque foi assim. Porque o Salmo começa do fim dizendo assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, porque esse povo fez isso, o Senhor restaurou a sua sorte. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Havia uma adoração, havia louvor, havia ações de graça por aquilo que Deus havia realizado. Mas aquilo não ficou contido só no meio do povo de Deus. Diz que os outros olhavam para eles e diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Por isso eles estão alegres. Querido, quando eu e você nos dispusermos a semear a palavra de Deus, a estreitarmos o nosso relacionamento com eles, a andarmos, a avançarmos, Deus vai fazer grandes coisas. E as grandes coisas que Ele fizer, os outros povos verão. Verão e crerão. E o nome do Senhor será glorificado. Porque as outras nações olhavam para aquele povo, aquele povinho, porque ficou tão reduzido. Os que voltaram eram remanescente. A grande maioria ficou, a grande maioria não entendeu. Mas houve um remanescente que entendeu. E esse remanescente experimentou o milagre. Esse remanescente viveu o extraordinário. Esse remanescente viveu o sobrenatural. E eles reconheceram e louvaram. Havia júbilo, havia alegria, havia, sorrisos, havia risadas. Porque o seu Deus, que é fiel, fez milagres, restaurou a sua sorte, teve misericórdia deles. E os outros povos viram. E os outros povos viram. E os outros povos declararam, grandes coisas o Senhor fez por eles, por isso eles estão alegres. Quantas vezes nós não estamos atraindo aqueles que não conhecem o Senhor, porque a nossa vida não tem manifestado o Deus que nós servimos, esse Deus de milagres, esse Deus extraordinário. Mas a nossa vida tem mostrado, tem revelado fracassos, abatimento, falta de esperança. Mas não é isso que o Senhor quer para mim e para você. Por isso Ele está nos ensinando através desse salmo, deste cântico de romagem, que se nós clamarmos, se nós orarmos, se nós buscarmos ao Senhor, se nós entrarmos no nível de oração, de intercessão, se nós começarmos a profetizar a sua palavra, se nós declararmos essa palavra dia e noite, as coisas vão acontecer.
Se nós avançarmos, se nós não deixarmos paralisar pelo medo, pelo temor, mas nós confiarmos no nosso Deus, nas suas promessas, nós vamos ver o milagre acontecer. E o júbilo que sairá da nossa boca vai atrair, os feitos do Senhor atrairá todos aqueles que não creem, porque eles verão em nós que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador, é aquele que domina e reina. Querido, eu não quero ficar de fora, eu não quero ser a parte do povo que pereceu. Eu quero fazer parte desse remanescente, desses homens e mulheres que entenderam o que tinha que ser feito. Quando esses homens receberam o milagre, quando eles viveram o milagre, eles fizeram com que os outros povos reconhecessem também o agir do nosso Deus. E eles confirmaram, sim, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso, nós estamos alegres. Eles retornaram ao Senhor a glória que só a Ele é devida. A glória não é dos homens, a glória é dele. E eu queria estar nessa noite te convidando a estar entrando nessa atmosfera aqui, entendendo a profundidade daquilo que nós podemos fazer para verdadeiramente mudar a nossa sorte, mudar a sorte da nossa nação, mudar a sorte do planeta. Nós mudarmos a forma com que nós oramos, nós mudarmos o nosso coração, nós entendermos que só há esperança na palavra de Deus, na vontade de Deus, no propósito de Deus. Eu queria estar te convidando a partir de agora, se você já está fazendo isso, louvado seja o nome do Senhor, mas que você faça mais, que você ande mais, que você semeie mais. E se você ainda não está fazendo, nós ainda temos tempo de começar. E quando você e eu clamarmos nos próximos momentos, talvez nos próximos minutos, tem misericórdia de nós, Senhor. Normalmente, quando chega uma má notícia, alguém que acabou vindo a óbito por causa desse vírus, ou alguma situação que não aconteceu da forma que nós esperávamos, e a gente fala, Senhor, tem misericórdia de nós, livra-nos disso, que a gente prossiga, que não fique só nesse primeiro clamor, tem misericórdia de nós. Devemos clamar para que o Senhor tenha misericórdia de nós, sim, mas vamos continuar. Vamos entrar nesse nível de intercessão, de clamor, onde nós vamos permitir que a palavra do Senhor penetre no nosso coração de forma implacável, onde ela seja escrita, onde ela seja gerada no nosso coração, para que a gente possa semear. Quando a gente abrir a nossa boca, não seja Marise falando, mas seja a palavra de Deus sendo liberada como forma de semente, como uma forma de palavra profética que ela é. E aquilo que eu semear vai acontecer, porque eu estou semeando a palavra de Deus e eu posso semear essa palavra com confiança, porque Ele vai me atender. Porque eu não estou pedindo aquilo que eu desejo, mas eu estou pedindo aquilo que está no coração dEle. Esse é o desejo do meu coração, para que nós, enquanto igreja, entendamos isso e sejamos essa igreja de remanescente. Eu tenho orado diariamente para que nós sejamos essa igreja. Não a igreja de um modo geral, mas a noiva de Cristo. A igreja dos remanescentes. A igreja desses homens e mulheres que têm esse estilo de vida, de oração, de clamor, de semear a palavra, de querer aquilo que está no coração do Pai, de abrir mão, sim, daquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que aquilo que não penetrou no coração do homem, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Que a gente possa estar declarando essa palavra e vivendo o extraordinário de Deus, vivendo a restauração,
vivendo milagre e fazendo o nome do Senhor engrandecido, de forma que os outros possam ver e glorificar o nome dele. Amém? Eu quero orar com você. Paizinho, essa é a tua palavra. E o desejo do meu coração é que essa palavra, Senhor, seja, Senhor, plantada no nosso coração. Que a gente entenda, Senhor, que nós estamos vivendo os últimos dias, sim. Mas mais do que isso, o Senhor não nos permitiu estar vivendo esses últimos dias para estarmos passivos diante, Senhor, ó Deus, dos desastres, diante dos caos que nós estamos vivendo e ainda vamos viver, dos momentos difíceis, ó Pai, que já vivemos e ainda vamos passar. Mas o Senhor permitiu que estejamos vivos, Senhor, para que façamos diferença nesse tempo, para que sejamos a voz profética que vai clamar, que vai buscar ao Senhor, que vai semear a tua palavra, que vai viver o extraordinário, o sobrenatural, e que fará o teu nome conhecido nesses últimos dias, para que vidas se rendam ao Senhor, antes que o Senhor venha, ó Deus, buscar a tua igreja. Que nós possamos entender, ó Deus, e desejar ardentemente sermos esse grupo de remanescentes que vai fazer diferença nesse tempo. Ouve, Senhor, o nosso clamor, visita cada um que está ouvindo nessa hora essa palavra, que teu Espírito Santo fale ao coração de cada um de nós e que nós sejamos transformados. E ao Senhor nós damos o louvor, a honra e a glória, no nome de Jesus. Amém.